Fala galera, começando mais um MLA Cast, sejam bem-vindos. Um dia especial, um dia de falar sobre coisas que são extremamente importantes. A gente vem recebendo muitas pessoas que perguntam como passar desafios que são emocionais, como passar desafios que são muitas vezes espirituais, desafios de trabalho, de não conseguir, por exemplo, performar bem quando a pessoa é muito agressiva, desafios de não saber lidar com a esposa, com o marido, isso atrapalhar no trabalho, abandono do pai, abandono da mãe, uma série de situações que, com o passar do tempo, elas vão trazendo novos padrões de comportamento, novas ações de repetição e muitas vezes a gente se desconecta de quem a gente é, de fato. E hoje a gente vai trazer um convidado especial que, além de estudar sobre isso profundamente, tem multiplicidades de técnicas, de vivências e de experiências para poder retratar isso da melhor forma possível e a gente continuar trazendo o nosso propósito, que é entender o teu momento atual e você poder buscar respostas dentro de exemplos de pessoas que vivem, que vivenciam. E hoje tem uma pessoa aqui que tem uma série de pessoas que já foram tratadas, que são cuidadas, que são acolhidas na sua dor, para poder ter todos esses aspectos muito bem trabalhados e a gente vai abordar inúmeros temas sobre isso. Antes de começar a apresentar o nosso convidado, a gente não pode deixar de agradecer à TV São Caetano, aos estúdios anexados aqui do meu amigo Bruno, pela parceria de sempre, e dizer que tanto no nosso YouTube quanto na TV São Caetano, nós estamos em horário nobre, toda quinta-feira, 9 da noite. Então fiquem atentos, são sempre convidados que vêm aqui para trazer o melhor para vocês, dentro de um propósito, de uma geração de conexão profunda. E quando isso acontece de forma verdadeira, você consegue ter a sua vida transformada. Sem mais delongas, vamos apresentar aqui o Lucas. Lucas é terapeuta integrativo. Quem não sabe, ele é meu irmão. Então a gente tem uma troca muito bacana. E antes de mais nada, obrigado, irmão, por estar aqui. Eu acho que o que você vai falar vai ajudar inúmeras pessoas. Você já tem essas vivências, já sabe como isso funciona. E para que as pessoas conheçam quem é o Lucas, antes de você contar a sua história e de falar das suas vivências, explique um pouco dessa parte de terapeuta integrativo. Todo mundo fala, né? O que será que é isso? Como que funciona? Que técnicas abrangem? Se apresente da forma que você achar melhor, mas que as pessoas consigam entender de fato o que você faz. Vamos lá. Meu nome é Lucas Abelama, como hoje falou. Trabalho com as terapias integrativas, que são, na verdade, a integração de mente, corpo e espírito. Então, utilizando técnicas de estudos de medicina tradicional chinesa, que é o Tuiná, que é a massagem nos meridianos corporais, Niromate, uma técnica de osteopatia com pontos gatilhos Mushu, que são pontos de liberação de tensão, técnicas somáticas, de exercícios de liberação articulares, enfim, e emocionais também. Técnicas de constelação sistêmica familiar, algumas pessoas já devem ser familiarizadas com isso, outras nem tanto, mas eu posso falar um pouquinho mais depois. E algumas outras técnicas que eu atuo também, que eu venho desenvolvendo e somando. Terapia integrativa é a união de todas essas ferramentas em prol do que aquele ser humano que veio buscar, aquela situação que ele quer ver, para poder ajustar. Então, o trabalho é único para cada pessoa ou para cada grupo que vai ser vivenciado ali, né? Aquela situação vai ser vivenciada. Então, a terapia integrativa ela envolve todas essas coisas. E é justamente para que a gente possa harmonizar a nossa forma de ser e estar no mundo de forma completa, de forma integral, saindo do normal, que é aquela coisa que o ser humano se habitua, é uma qualidade humana, mas que pode muitas vezes deixar a gente encaixotado ou fechado numa forma de ser para pertencer. E voltar para a natureza, aquilo que a gente verdadeiramente é e veio fazer e veio atuar. Então, voltar para a nossa essência. A terapia integrativa é para isso. Cara, que legal. A gente, quando traz convidados aqui, normalmente eles falam sobre as trajetórias, assim como você vai fazer aqui hoje, mas a gente percebe que alguém teve um estímulo que olhou para si mesmo e conseguiu seguir uma carreira brilhante. Outras pessoas que até encontrar
dentro desse estímulo, achar que é verdadeiro e que é aquilo que ele tem que seguir. Ele deu várias cabeçadas até ele se encontrar. Alguns com apoios familiares, outros sem. E eu tenho certeza que você vai explicar bem sobre isso. Mas a importância para quem está vendo aqui é muito grande de toda essa troca que vai ter, porque as pessoas elas vão buscar ajuda em inúmeras áreas, e a gente não está aqui para falar bem ou mal, mas às vezes as pessoas só têm um caminho meio superficial de um contexto total, né? Então você pega uma área que atua mais ali para resolver um determinado problema de forma imediata, mas não entende a origem daquilo. Aí o outro vai até metade do caminho, mas não aprofunda. É aquela famosa coisa que a gente fala na medicina de que no Brasil você tenta curar a doença e a gente não vai na busca da origem do porquê que aquilo repercute em inúmeras doenças. E aí você está tratando, na verdade, pessoas que sempre vão estar doentes para que quando ela tenha o sintoma da doença, você resolva aquilo no curto prazo. Por que eu estou falando isso? Acho que no momento que você contar a sua história, as pessoas vão começar a entender que não vem do nada, né? Você teve uma construção com você mesmo, uma vivência sua, para você de fato poder experienciar com outras pessoas e poder ajudá-las. Então, nesse contexto do que você falou de sua apresentação, Lucas, como que o Lucas começou a se interessar por essas coisas? Foi na infância? Você teve algum tipo de estímulo? Putz, espiritualmente, terapeuticamente falando, quais foram as influências e como que o Lucas começou a construir esse lado de é isso que eu quero fazer, até cair a ficha e falar, é disso que eu vou viver? É bem interessante trazer esse ponto, porque todo ser humano ele tem questões na vida e isso é um privilégio, não uma condenação como se vê por aí. Ter o privilégio de olhar para a sua própria vida e descobrir as potencialidades que existem ali dentro através dos desafios. A minha história ela vem desde quando eu era muito pequeno, assombrado por visões, pensamentos, sonhos, e isso me assustava muito, me fez passar por situações bem adversas, né? Nem sempre a família ela consegue entender isso, mas com o tempo você vai entendendo que tem um porquê de você ter passado por aquilo, por aqueles caminhos, por aquelas situações, e isso tudo faz com que a gente possa se conhecer mais. Nessa minha caminhada, na verdade, eu fui me tornar um terapeuta, hoje que sou, porque eu decidi olhar para mim. Me emociona um pouquinho, porque é uma jornada de se libertar aquilo que a gente realmente é. Então, eu me emociono porque é uma alegria poder estar aqui e me abrir, né? Então, através das minhas próprias dores e olhar para elas, nem sempre é fácil, mas é importante estar em contato com as sombras. Para a gente se tornar inteiro, eu preciso abraçar minha sombra. E nem sempre foi fácil, e até hoje, às vezes, vem umas sombras aí que a gente decide olhar. Mas eu vim de uma família evangélica que me deu uma base, né, dentro desse meio, e fui descobrindo outros caminhos também, então não me fechei. Hoje eu sou um universalista, eu acredito que as religiões elas trazem informações pra gente, e eu decidi olhar para minha criança ali, porque as nossas questões elas vêm justamente nessa base, principalmente da infância, onde existem as castrações, onde não faça isso, ou faça aquilo, e isso vai limitando a nossa expressividade no mundo. E quando a gente vai resgatar isso, quando eu decidi resgatar isso na minha vida, fui estudar artes para buscar me expressar, aí fui passar por caminhos da dança, da escrita, e fui descobrindo a medicina chinesa, que veio como um bálsamo na minha vida para entender que tudo tem um porquê. As religiões, na verdade, trouxeram, né, formas de entender essas imagens que eu via, esses pensamentos e sentimentos confusos, e entender que nem tudo que acontecia comigo era meu necessariamente, mas influências que a gente vai tomando de pessoas próximas, familiares, de meios onde a gente está, de repetições, como você citou lá atrás, repetições de padrões que ficam acontecendo na vida da gente e que impedem a gente de ser quem a gente é. E quando eu fui aceitando isso dentro de mim e através de muita terapia, ou seja, para se tornar um terapeuta,
o importante é você se cuidar primeiro. Então, eu fui me cuidando, me terapeutizando, liberando muitas amarras, liberando muitos fluxos pesarosos, né? E se vulnerabilizando. Se vulnerabilizar é um ato de amor consigo próprio. Então, é entender que a gente não precisa estar na defensiva o tempo todo. E ó que, né, quem é da minha família sabe que eu era bem nervoso e esquentadinho. Então, hoje eu consegui encontrar uma paz dentro de mim através dessas liberações, seja na escrita, seja na fala, seja na expressão corporal, seja num diálogo aberto comigo mesmo. E, enfim, nessa caminhada sofri alguns acidentes na vida, ou seja, é errando que se aprende, então não se condenar quando não dá certo, mas sim aprender com todas as situações da vida, honrando pai e mãe, né? Ou seja, eles fizeram o que podiam fazer com o que eles sabiam, com as emoções que tinham. Então, honrar a família, né? Honrar as suas origens, mesmo que tem pessoas que não conhecem seus pais, mas vieram de um pai e de uma mãe. Então, quando a gente coloca cada coisa no seu lugar, a gente consegue harmonizar para fluir na vida. Então, reverenciar. Eu agradeço a vida que vem de todos os meus antepassados e decido seguir com a minha própria vida para poder ser feliz. E eu ando praticando isso diariamente, então sempre eu trago essas falas de libertar as expectativas que acontecem na vida. Então as expectativas que eu tenho em relação ao mundo, eu liberto todos os seres que aprisionei e eu me liberto de todos que me aprisionaram com suas expectativas. Que isso fica um campo girando, sabe? A mente que não para. Então muitas vezes são influências que vêm de fora e que quando você se neutraliza, se esvazia. O taoísmo ele traz muito isso dentro das minhas práticas de Qigong, que eu fui desenvolvendo, fui buscando para equilíbrio, para silenciamento. Tem o mindfulness também que trabalha muito isso, então que é a consciência plena, é você estar com você. É muito engraçado porque nesse meu processo eu fui vendo que tinham desbloqueios que às vezes vinham em riso, outros em choro, outros no silêncio. E cada caminho que passa pela vida você vê que está te ensinando um aspecto seu. Então é importante entender que tudo que incomoda fora, na verdade é algo que está mal resolvido dentro. E quando você entende isso, você lida com o mundo de uma forma diferente. Não precisa mais reagir como era antes, mas você pode agir de uma forma diferente, é um novo olhar. Então, Lucas, aproveitando esse gancho do que você falou, algumas pessoas não sabem algumas terminologias que você colocou, mas a gente vai abordando e explicando isso durante o processo. Mas tem uma coisa que é muito legal. Hoje, principalmente no meio empresarial, mas falando no contexto geral, né, familiar, enfim, a gente percebe que as pessoas elas acusam umas às outras e elas têm problemas emocionais mesmo de não sentirem aceitas ou precisam se adequar a ambientes. Mas do que você falou, tem uma coisa que marca muito, que é alguém fala alguma coisa que você não gostou. Aí a pessoa ela é extremamente reativa a isso. Você acabou de falar que o que pega no outro, muito provavelmente é aquilo que retrata o que você tem ali por dentro que você precisa se resolver. Se você pudesse explicar, contextualizando isso de forma mais clara, por que você acha que isso normalmente acontece e as pessoas não conseguem entender que de fato aquilo que foi dito e que te magoou, na verdade, tem muito mais a ver com você do que com as outras pessoas. E a pessoa faz o processo contrário. Ela vai para uma agressão, ela vai querer brigar, ela se sente ofendida, enfim, tem uma série de coisas que acontecem. Mas se você pudesse explicar melhor isso, como é que você explicaria? É bom você citar isso, porque tem essas pessoas, como você disse, que são as reativas, e tem as que não são reativas, que na verdade se fecham ou se deprimem, né? Mas o que acontece é uma falta de consciência que, infelizmente, a nossa sociedade não ensina sobre higiene emocional. Então, o que está acontecendo quando acontece uma crítica, uma fala, ou, enfim, acontecem todas essas coisas e a pessoa se torna reativa? Pensa que nós somos 70% água. O que acontece num dia de tempestade?
no mar. A água fica toda revolta, ou mesmo num lago. Você não vê nada, mas se você senta e essa água acalma, você consegue enxergar. Então, nós somos dessa mesma forma. Então, quando eu faço a higiene emocional, eu tenho a chance de silenciar essa água, de acalmar essa água para enxergar as coisas com uma clareza maior. Lucas, o que é higiene emocional? Higiene emocional é quando você fecha os olhos e expressa aquilo que você gostaria. Eu gostaria de ter feito e não fiz, eu gostaria de ter dito e não disse, ou para aquelas pessoas, como você disse, que são as reativas, as explosivas, faz e depois pensa, poxa, podia ter feito de uma forma diferente. Justamente esse exercício de higiene emocional, ele ajuda a você voltar para a sua essência, né? Então, o que é? Você fechar os olhos, trazer a imagem da pessoa relacionada ou situação e falar tudo o que você gostaria de ter dito e não disse. E para o reativo é olhar para a situação e falar da forma como você gostaria de ter feito de verdade, não ter explodido, porque a explosão, na verdade, é um esvaziamento emocional. Eu cheguei num nível de estresse tão grande, emocional, que eu vou lá e reajo. E quem sofre? Geralmente as pessoas que são próximas. Seja numa empresa, um chefe com um funcionário, ou de um colega de trabalho, ou leva para casa pai, mãe, esposa, filhos, que vão passar por essa situação, né? Aí quando você vê, você já vomitou todas aquelas suas questões emocionais porque ficaram te rodeando, e isso precisa de um escape. Então, se você faz práticas físicas, de meditação, de esvaziamento emocional, você se acalma. Então, e isso permite com que você tenha uma relação mais saudável com as pessoas à sua volta. E acaba entendendo melhor o que aconteceu, né, nesse sentido. E uma coisa que é engraçada nisso que você falou a gente às vezes fala dessa forma que você colocou para algumas pessoas que têm a consultoria, para algumas pessoas que são de liderança, por exemplo, e a pessoa vira e fala assim, mas eu não tenho que levar desaforo para casa. Mas eu sou o chefe, eu mando. E ele tem que me obedecer. Como é que ele me encara dessa forma? O que ele falou foi um absurdo. Eu dei todas as oportunidades para ele, ele cuspiu na minha cara. Tô dando alguns exemplos de pessoas que estão ali já esvaziando, porque você está tratando um assunto e tocando na ferida. Então esse já é um processo de certa forma de esvaziamento. Só que aquela pessoa, ela custa para querer entender que aquilo foi ativado algum gatilho, alguma coisa nela, que ela ainda não entendeu que depois que você trata aquilo, se o cara falar a mesma coisa para você, parece que ele é irrelevante, que não atinge. Então, assim, ainda mais profundamente, se você fosse contextualizar isso, por que mesmo mostrando o caminho, mesmo falando da forma que você falou, as pessoas ainda assim preferem continuar consciente ou inconscientemente a ter as mesmas reações? Será que é porque não tem alguém que acompanha e dá esse processo de clareza para elas? Porque você acabou de falar aqui, mas uma pessoa que vai assistir, como os mentorados que a gente tem, ou as consultorias que a gente faz, ele pode não aceitar de primeira. Então é um processo para ele também entender isso. Você coloca o quê? É o grau de maturidade e de clareza, e precisa de um processo terapêutico. Onde que o Lucas entra para ajudar, de certa forma, isso? Eu respondo inicialmente com uma máxima filosófica que diz: aonde há uma vontade, há um caminho. Se não tem uma vontade interna, não adianta você mostrar todos os caminhos possíveis. Então, as pessoas que me procuram, geralmente, elas já têm uma vontade interna de querer mudar algo dentro, porque elas veem que algo não está funcionando. Então, se a vontade é verdadeira, o caminho surge. E eu sou um caminho, como existem vários. Então, eu digo que se você tem uma vontade real de se transformar, você vai se transformar, independente do caminho que você escolha. E o que você citou aí, na verdade, desse exemplo desse chefe ou dessa pessoa que se fecha a receber isso, na verdade é o que você falou, é uma exposição de algo mal resolvido dentro de si. Então, tudo que incomoda a gente fora, ou que quando vem uma informação ou uma situação e aquilo traz uma revolta, é algo que eu não trabalhei dentro. Se eu trago esse olhar, eu vou começar a prestar atenção que não é para você aceitar tudo, mas é para você se auto-observar em como lidar com aquela situação. Então, silenciar, respirar e perceber por que isso me irrita tanto.
por que eu preciso ficar na defensiva, ou por que eu preciso me defender, ou julgar, ou criticar, ou me colocar como superior, ou me inferiorizar. Então, eu preciso identificar aonde está essa dor. Geralmente, nos casos que eu tenho clínicos, eu percebo que isso vem da primeira infância. Então, lá atrás, porque eu fui colocado na mesma situação, né, fui diminuído, ou precisei, né, trabalhar essa manipulação para conseguir o que eu queria. Então, tudo isso auxilia, né, para você retornar. Quando eu trabalho no corpo, essas questões, a pessoa vem, me procura, eu vou ver aonde no corpo isso está alojado, porque o nosso corpo é memória. Então, todas essas coisas que acontecem ficam no nosso sistema corpo. Se eu passo a conhecer o meu corpo, eu vou identificar que, por exemplo, uma dor num braço ou num ombro está falando sobre um aspecto da minha vida, seja emocional ou racional, lado esquerdo e lado direito. Então, aí você vai entender um pouquinho mais sobre você. Essa resistência, só a pessoa de ter reagido dessa forma, ela já está dando sinais que para ela ali é uma questão. E ela tem a chance, toda vez que a gente repassa o olhar, de ressignificar. Eu não mudo o fato, mas eu mudo o meu olhar perante as situações. E isso transforma a minha vida. Então, eu te digo que pessoas que às vezes têm dificuldade de receber é porque elas ainda estão identificadas. Então, quando a gente está identificado com uma situação, é mais difícil de sair. Então, por isso que eu digo que pequenos acidentes, patologias acontecem no nosso sistema justamente para nos mostrar que setor da vida, que situação que eu não estou vendo. Então, isso tudo é maravilhoso. Você vê como tem uma inteligência o nosso corpo e às vezes a gente deixa ele... Não, deixa o médico resolver. Aqui, infelizmente, no nosso ocidente, ainda vou trabalhar, deu uma dor no braço, vou olhar só para o braço. Eu gosto muito das medicinas orientais porque elas olham o corpo integrado. Então, você não é só um braço, você é um corpo inteiro, você é um corpo psicoemocional. Então, eu preciso olhar para tudo isso, você na sua história. E aí eu consigo entender que, às vezes, só uma disfunção que está acontecendo num órgão ou no seu setor mesmo emocional, que precisa só de um cuidado, de um ajuste. Pequenos ajustes transformam a vida. Deixa eu te fazer um comentário disso agora, porque você falou da medicina tradicional chinesa, você falou de técnicas de manipulação, Niromate, enfim... Só que você falou de uma coisa agora, e com certeza as pessoas que estão assistindo, acho que talvez 1% delas acessam isso que você acabou de falar. E 99% não sabe nem o que isso significa. Que é a questão do corpo falar, né? Então, eu dei um exemplo e você contextualizou o exemplo muito bem agora, falando, cara, dor no braço, faz um raio-x, vê se quebrou ou não quebrou, se tem uma lesão mais profunda e tchau. Então, eu não pergunto, eu não entendo e muitas vezes o médico acaba não fazendo isso porque ele também não tem esse conhecimento. Ele tem o conhecimento daquilo que é mais resolutivo para fechar a torneira ali, para não ter gasto. Mas se eu não arrumo aquela torneira de fato e encontro a origem do problema, ela vai continuar vazando até ela começar a jorrar água de novo para fora. Explica de uma forma mais clara como que é essa questão assim do corpo fala. Exemplo, o braço tá doendo, isso tá conectado ao quê? Uhum. Então, perna, tava lá, rompi o ligamento cruzado jogando basquete, isso tá querendo... O que isso... explica um pouco assim para que as pessoas entendam o seguinte, as partes do corpo com exemplos estão conectadas ao quê? O cerne inicial, o que reflete lá fora, porque, vamos dar um exemplo, você vê muita gente com depressão no trabalho. Você vê muita gente com crise de ansiedade. Aí essas pessoas transformam essas coisas em inúmeras outras. Pode ser ansiedade eu como muito, ansiedade eu como pouco. Ansiedade eu me vicio em jogos ou ansiedade eu me vicio em pornografia, por exemplo. Enfim, tem uma série de coisas que podem acontecer. Então, se você puder contextualizar primeiro essa questão do corpo, que é uma reflexologia aí de outras questões, e a gente entrar depois com alguns exemplos de depressão ou ansiedade, acho que fica bem legal para as pessoas entenderem. Tá. O corpo, ele é uma inteligência por si só. A gente, infelizmente, é educado a não prestar atenção nisso.
mais para fora, né? Então o ser humano ele fica colocado para fora. Quando a gente recolhe os sentidos e olha para dentro, a gente começa a ter uma percepção interna. Corpo é simples. Se você dividir o corpo no meio, a gente tem metade masculino, metade feminino. Todos os seres humanos têm masculino e feminino dentro de si. Todos, todes, enfim. Todo ser humano é uma coisa humana. Cada parte do corpo vai falar de um aspecto da vida. Vou dar alguns exemplos. Você falou do braço. Os braços, eles falam muito sobre dar e receber, sobre equilíbrio de troca. Às vezes eu tô sobrecarregado, tô fazendo mais e recebendo menos, ou tô recebendo mais e fazendo menos. Então existe um desequilíbrio na troca, seja emocional, seja racional, seja no fazer. Os braços falam sobre o fazer, sobre a execução. Depende de onde está a dor no braço, vai falar de um aspecto diferente, né? Sobre detalhes, quando fala dos dedos. Então, eu preciso olhar para essa questão que apareceu. É no meu braço direito, então do lado direito está falando muito do nosso racional, do lado pai. Como que está esse equilíbrio no seu fazer, no seu entregar, na sua ação na vida? Então eu vou olhar para essas questões e perguntar para o paciente, geralmente, o que está pegando neste setor enquanto eu estou liberando, porque as memórias ficam ali. E ele nem imagina que você está fazendo isso, né? Na verdade, eu vou contando ao longo da sessão para que as pessoas tenham conhecimento. Como você disse, é pouquíssima a quantidade de pessoas que têm esse conhecimento de que o corpo está falando desses aspectos. E aí a pessoa se acidenta numa academia ou num esporte e fala assim, poxa, mas machuquei o braço direito. Por que foi o direito e não o esquerdo? Por que eu machuquei a perna esquerda e não a direita? Então eu vou entender aonde está alojada essa questão, porque o nosso sistema dá uma forma de mostrar onde está com uma questão. Quebrou, só luxou, teve uma contratura. Cada tipo de situação fala de uma coisa diferente. Então eu vou precisar olhar para isso com cuidado, com gentileza e amorosidade. Então, porque é através desse caminho que eu consigo fazer uma liberação verdadeira. E é onde eu entro com a parte sistêmica, que é a fala, né? Então, falar, como eu me senti, então expressar as emoções, então conectar essas duas coisas. Então o corpo é uma ferramenta maravilhosa para se conhecer. Então você vai começar a observar, os ombros falam sobre sobrecarga, sobre você estar carregando pesos excessivos. A gente dá conta do que é nosso, mas às vezes por amor ou por querer pertencer, a gente quer carregar mais coisas do que necessita. Então eu vou olhar como que está essa mobilidade. Então, por isso que essas práticas de mobilidade articulares, né? Liberação física, massagens, enfim, trazem essas liberações, mas quando você traz com consciência, unindo respiração, pensamento, sentimento e ação, você tem uma transformação no seu corpo. Então, por exemplo, as pernas falam sobre caminhos, sobre escolha de caminhos, destino, sobre sustentação. Então, eu vou olhar para como que está isso na minha vida. Estou com uma dor na perna ou desenvolvi uma hérnia. Às vezes pode ser algo de longo prazo, pode ser uma coisa que aconteceu há pouco tempo e dependendo do tipo de patologia, há muito tempo eu estou gerando isso. Estou me reprimindo ou estou segurando algo que eu não estou feliz, né? Então, importante começar a se observar. Autoobservação é um caminho maravilhoso para se reconhecer. Falando de depressão, ansiedade... Só antes de você falar de depressão e ansiedade, você deu exemplos aqui de partes do corpo e o que se fala e como que você consegue identificar. No processo de depressão, traz alguns exemplos, contextualizando dessa forma que você colocou, 2, 3 exemplos, de como que você consegue diagnosticar. Pô, peguei no braço da pessoa, fui conversando com ela, entendi uma coisa e ela já vinha se queixando de algo. Porque as pessoas, às vezes, estão em casa, elas podem, com esse exemplo que você dá agora, até fazer uma autorreflexão para falar, putz, eu tenho isso. Então, eu estou começando a entender que essa origem pode ser isso e eu não tenho que ficar tomando essa quantidade de remédio que eu estou falando, eu posso começar a tratar isso. Então, para depressão, eu queria que você desse uma contextualização como essa. E depois, ansiedade, que você pode falar.
Só para fazer um adendo antes de entrar, o nosso corpo ele tem canais e os meridianos, para quem conhece um pouco de medicina chinesa, medicina tradicional chinesa, e cada meridiano fala de um aspecto de um órgão interno. Então, a gente faz a liberação também nesse aspecto, tá? A depressão, ela vai falar justamente sobre aquilo que eu tenho uma potencialidade e não me expresso no mundo, ou eu me fecho, então eu deprimo, né? Então, assim, eu retenho e não levo para o mundo. Tem só para fazer um anexo, eu tenho a Surya, que é do Ashram Matri Surya, um lugar que eu frequento, e ela tem palavras de fé, né? Ela cita uma coisa que eu gosto muito, que é colocar o amor em ação. Então eu não quero colocar o meu amor em ação. Quando eu não coloco o meu amor em ação, eu deprimo. E é uma fala que eu acredito muito, porque eu vejo nos meus pacientes exatamente isso. Eu tenho casos de depressão que eu atendo, que é justamente esse lugar de não se colocar no mundo, né? Então é se fechar, é se sentir que às vezes tem uma potencialidade ali, mas eu não quero entregar, ou eu não quero participar. Aí a pessoa com depressão, ela deixa de se cuidar fisicamente, mentalmente, alimentação, ela se fecha. Então, é uma patologia e precisa ser olhado com muito cuidado e muita amorosidade. Então, eu preciso olhar como que está funcionando isso no sistema da pessoa. Ela pode ser desencadeada por vários processos, né? Então, que são as psicossomáticas, né? A depressão eu vejo como um sistema de soma de coisas que foram acontecendo onde a pessoa se fechou. Um trauma, pode ser alguma coisa mais longe, né? Mais longa. Às vezes acontece muito de depressão pós-parto, né? Para mulheres que têm, às vezes, uma gestação às vezes difícil, uma situação de parto difícil, ou então pessoas que tiveram acidentes e aí ficam, se fecham, né? Não quero mais fazer, não quero mais ir para o mundo. E então, o que eu falo procure se expressar, né? Então, procure se expressar através de comece a escrever, pega um caderno e escreve, né? Como eu estou me sentindo, o que eu estou sentindo, né? Se permita ser visto e ser acessado, né? Então, autocontato com o próprio corpo, porque na depressão a gente também se desliga do próprio corpo, até porque tem a prática física, né, que a gente deixa de fazer, principalmente. Às vezes tem pessoas que deixam de tomar banho, de se cuidar. Então eu tô deprimindo, eu tô indo para dentro e me fechando cada vez mais. Se precisa da medicação em casos graves, faça seu uso de medicamento, é importante, mas não fique escravo de uma muleta de medicamento ou vou fazer uma série de terapias, mas não vejo que não melhoro, é porque eu preciso olhar mais profundo. Nós somos os curadores de nós mesmos e é isso que eu quero trazer para o mundo. A consciência de que você pode se curar o tempo todo, mas precisa querer. Então, buscar ajuda não te torna inferior ou menos, muito pelo contrário, te abre para infinitas possibilidades dentro de você mesmo, né? A ansiedade é similar, eu fico criando expectativas sobre as situações. Então, eu crio expectativas e fico esperando que dê certo daquela forma com que eu quero. Às vezes acontecem coisas até melhores, mas eu me frustro porque não foi do jeito que eu queria. Ou acontecem, eu quero um carro, mas você não especifica isso para você como você quer. Aí, às vezes, ganha um carro que não é o que você queria, mas você ganhou um carro. Então, existe a mesma coisa. Eu estou dando um exemplo de carro, mas tem inúmeros exemplos simples, né? Às vezes eu queria um relacionamento ou qualquer coisa. Enfim, uma promoção de trabalho e aí eu fico criando expectativas e isso vai me frustrando. E a gente cria tanta expectativa que isso pode gerar danos psicológicos maiores. Então, eu gosto muito do exercício trago isso nas sessões, eu me liberto de todas as expectativas que foram geradas em relação a mim e liberto todas as pessoas que eu criei expectativas para que possamos seguir em paz. O trabalho essencial é voltar para sua paz interna, reconectar com a sua natureza. Então, a ansiedade, a depressão ou qualquer outra patologia psíquica, ela precisa de tranquilidade interna. Então, você recolher os sentidos, fechar os olhos, respirar dentro de você, auxilia para que você possa se reequilibrar. Então, é voltar para dentro de si. E sempre lembrar que o ser humano, ele não foi feito
para ser sozinho. É importante ter os momentos de solidão, mas também de solitude, né? Aquele que é estar bem sozinho, e de coletivo. O ser humano é um ser social. Quando eu me isolo, eu tenho mais dificuldade de observar coisas que eu preciso trabalhar em mim, porque eu fico muito fechado no meu próprio mundo. E eu te falo como exemplo próprio, eu tenho essa tendência muitas vezes a me fechar, mas dentro de um lugar de hoje em dia, de estudo, de autoanálise, de autopesquisa, mas eu preciso fazer isso e ir para o mundo, né? Porque é no mundo que você consegue identificar, aquilo que eu falei antes, uma pessoa que te irrita, uma situação que te frustra, vai te ensinar mais sobre você mesmo. E ainda mais na nossa era tecnológica, então fica aquela coisa de muita informação, não tenho tempo de assimilar nem as vivências que eu faço, as situações que acontecem comigo, então eu vou criando só o desejo de consumir, às vezes passar horas ali no celular, nas redes sociais, e quando você vê, você se sente às vezes, né, inútil, porque passou o tempo e eu absorvi muito pouco, né? E não é sobre só ser produtivo, é mais sobre cultivo, né? Então, o que eu estou me nutrindo com os meus sentidos? Então, quem tem depressão, quem tem ansiedade, precisa cuidar do que está se nutrindo. Então, todo ser humano tem latente tanto o aspecto luz como o aspecto sombra, né? Ambos existem e precisam ser acolhidos com gentileza. Eu preciso nutrir aquilo que eu quero ver crescer em mim. Então, toda vez que eu uso eu sou alguma coisa, eu estou fortalecendo a essência divina que existe em mim. Então, nutrir, eu sou coragem, eu sou força, eu sou inteligência, e isso é como escovar o dente, é como se alimentar, é como tomar banho, você faz todos os dias. Então, se você faz todos os dias esse treinamento e com verdade, unindo pensamento, sentimento e ação através da fala, com a real intenção de se transformar, você vai perceber que vão passando os dias, você vai se tornando um pouco mais leve, vai saindo dessa caverna, né? E para a depressão, principalmente, vá ficar um pouquinho no sol, vai pisar na grama, vai conectar com a natureza, porque são formas de você sair desse lugar e se conectar com a sua própria natureza. Estar na natureza é relembrar a sua própria natureza. E isso é uma coisa mágica, não de uma forma lúdica, mas de uma forma verdadeira de equilibrar os sistemas. A gente tem muita pesquisa científica que fala disso, de mostrar a gente de tênis, vive com as borrachas no pé, né? Quando pisa na terra, quando pisa no chão, como muda o nosso magnetismo. É científico, eu não estou falando de o que eu acho, mas de coisas que são reais. Qualquer pesquisa que você jogue no Google para ver, você vai encontrar essas informações. Então, é de se reconectar com a natureza. Então, quem tem um pet em casa, quem tem plantas, se reconecte um pouquinho, né, com os elementos água, terra, ar, fogo. Não, eles trazem a nossa essência de volta. E eu tenho utilizado muito esse lugar de autoobservação. Então, através do corpo, às vezes, para um segundo, fecha os seus olhos, presta atenção como você se sente, como que tá. Tem alguma parte do seu corpo que te chama atenção? Que parte é essa? E como eu me sinto quando eu estou em contato com esse meu corpo? É importante como eu me sinto. Tem uma prática da medicina chinesa que é a movimentação do Qi mental. Qi é a energia vital que existe dentro de cada um de nós, que a gente pode trazer uma manipulação dessa energia para fazer liberação dos canais, dos fluxos. Então, quando eu faço esses exercícios, eu posso manipular essa qualidade de vida. Vamos aproveitar isso que você falou agora. Exercícios e ações. Você falou de algumas de forma mais superficial para contextualizar. Quem está em casa, por exemplo, e não vai ter um acesso direto a você nesse primeiro momento, eu acredito que assistindo, ela se estiver com a família dela assistindo, se estiver vendo pelo celular, enfim, tem alguma prática para alguém que tenha a depressão, depois a gente fala de ansiedade, que você pode passar agora aqui, em real time aqui, que ela faz em determinado momento, ela com ela mesma ali, que já dá pelo menos uma acalmada, uma tranquilizada, que se você tiver algum tipo de exercício, que ou seja de respiração, ou seja de palavras de comando, como você falou aqui agora,
o que ela pode fazer para ou evitar uma crise ou só para ela se sentir melhor mesmo e ela não tá mais naquele estágio onde ela tá praticamente entregue. Tem algum exercício que você pode passar prático que ela pode já fazer essa aplicação e se sentir um pouco melhor? O melhor dos remédios, o melhor que a gente tem é de graça, todo mundo tem e pouco usa, se chama respiração. Então, quando você diminui os sentidos externos, então recolhe o olhar, né? Fecha os olhos, se silencia e presta atenção no ar que entra e que sai do corpo. Tem várias técnicas de pranayama, que são as respirações, mas eu recomendo fazer um 4x4, que é respira em 4 tempos, segura 4 tempos, solta em 4 tempos, segura vazio em 4 tempos, inspira em 4 tempos. Mostra na prática como que é aí pro Então, pessoal. eu inspiro. A gente faz um momento aqui mais... Vamos lá. Pessoal, ó, o Lucas vai fazer a ação na prática para vocês entenderem o que é essas conectadas que ele tá falando aqui de respiração. Vamos lá. Então, a gente vai inspirar em 4 segundos. Pode fazer sentado, em pé, qualquer Pode jeito? fazer... Eu gosto de fazer sentado, pode fazer deitado também. Legal. E prestando atenção na qualidade do ar, temperatura, a velocidade. A gente está dando um tempo de 4 segundos, pode ser modificado, mas o 4x4 eu gosto muito. Então, eu inspiro em 4 tempos, seguro 4, solto em 4, seguro em 4, inspiro em 4, seguro em 4, solto em 4, segura em 4, inspira em 4, segura em 4 tempos, solta o ar em 4 tempos, segura o ar em 4 tempos, inspira profundamente, enchendo todo o seu corpo de ar, e abre a boca e deixa sair livremente. Às vezes pode sair um som, pode sair, enfim, pode vir emoções à tona também. Dá para fazer circuitos de... Quantas vezes você orienta, de 6 respirações. Um ciclo desse de 6 vezes. De 6 vezes, ou até você sentir que acalmou. Né? É importante, eu gosto muito de trazer também outra prática, que é de você inspirar tudo aquilo que você quer, inspira, mas isso só vem para dentro de você quando você abre espaço. A gente só tem algo novo na vida quando a gente dá espaço para que isso entre. Então, é até um movimento de Qigong mesmo, que eu recolho as forças da natureza, eu recolho tudo aquilo de bom, inspirando, mas isso ainda não entrou em mim. Isso entra efetivamente quando eu solto o ar, eu abro espaço. Então eu solto. Pode ser feito só pelo nariz também. Então, tudo na vida, às vezes eu quero uma coisa nova, eu quero um novo padrão de vida, eu quero uma paz interior, eu quero sair de um processo de depressão, eu preciso abrir espaço, porque se isso já está ocupado, não tem como algo novo entrar. Então, abre espaço através do ar. O ar é vida, né? Sem água a gente passa dias, sem comida, às vezes muito mais tempo, mas sem ar, poucos minutos ali. Você já... Me fala uma coisa que acho que as pessoas podem perguntar, né? Putz, Lucas, mas eu sou mega ansioso, como é que eu vou fazer esse negócio para respirar? Eu sei, eu tenho depressão e sou ansioso. Aí lascou, né? Porque se eu não consigo parar para respirar e eu vou ter que ter essa atenção plena, ficar no estado de presença ali, como que eu vou conseguir fazer isso? Por exemplo, vai respirar. A gente entendeu aqui o fluxo, que são 4 sequências que você passa e a pessoa vai fazendo até ela se sentir melhor e você indica até 6 vezes. O ansioso, para ele poder fazer isso, talvez ele no primeiro processo, já não quero fazer mais. Então, ele perca a atenção naquilo.
Pensando num exercício específico para alguém que é ansioso e que queira também, de certa forma, sair desse processo ou pelo menos amenizar, que tipo de exercício que você passaria? Principalmente para quem é ansioso, é uma falta de alma corpórea, a gente fala. Que é estar presente, porque o ansioso ele está no mental. Então, o que acontece? Eu gosto muito da prática de automassagem. Ou não precisa nem ser a massagem em si, mas a fricção do corpo. Quando você fricciona o corpo, vai despertando o seu próprio corpo, faz uma fricção do corpo inteiro, porque você vai trazer a presença para o corpo, né? Tanto é que algumas práticas de yoga, de qigong e tantas outras atividades físicas são para acionar o corpo, aí depois você senta e medita para silenciar. O ansioso, ele está muito no mental, então eu preciso trazer corpo. Depois que eu faço isso, pare e faz a respiração. Você vai sentir uma diferença muito grande. E é usar a mão toda. Então não fica com os dedos espetados. Traz o contato inteiro com o seu corpo. Aciona, né, os canais do seu corpo, o seu corpo inteiro, da forma com que você está sentindo. Mas não esquece de nenhuma parte do seu corpo. Porque é a forma de você trazer a sua presença para o físico. E aí, através disso, vai respirando junto. Aí depois você silencia e experimenta. É um exercício de experimentar. Não estou falando, vai lá e faz agora. Mas experimente uma coisa diferente, né? Então, experimente ceder um pouquinho, às vezes, dessa rigidez mental que pode ficar aí atordoando, né? Então, às vezes, a ansiedade também ela vem através disso. Você tem que me entregar trabalho até tal hora, né? Fechamento, e aí vira aquela coisa, exemplo, né? Mas às vezes você se sentiu pressionado e não sabe o que fazer. Se você ficar insistindo em fazer algo que você não está conseguindo se concentrar por conta da ansiedade, vai dar uma volta no quarteirão. Só dá uma volta no quarteirão e volta, você vai se sentir melhor. Que legal. Então, assim, são pequenas atitudes, pequenos atos na vida que a gente vai mudando, né? Algumas escolas internacionais, eles fazem muito isso, né? A criança está muito ansiosa na sala, eles têm a liberdade de sair, dar uma volta e retornar, e voltam e têm um rendimento muito maior do que ficar ali insistindo se você não está conseguindo estar presente ali com a sua mente, com o seu sentir. Outra coisa é colocar as duas mãos sobre o peito e sentir o peso das mãos no peito. Aqui a gente tem um chakra chamado chakra cardíaco, né? E é onde a gente tem também a glândula timo. Então, que vai trazer o quê? Deixa a mão pesar e ceder para você respirar ali e se auto-acolher. Esteja com você. O ansioso ele está projetado para fora, ele precisa voltar para dentro. Muito então, bom. esses exercícios são bem simples, qualquer pessoa pode fazer e você tem tudo o que você precisa. Legal. Cara, muito bacana porque acho que esses são os dois assuntos que mais a gente ouve no momento, desde crianças até adultos, né? E você falou aqui de técnicas de exercícios, um pouco da sua história, o porquê dessa questão terapêutica, mas pensando e indo para um próximo nível da conversa, o que você olhou assim e falou assim, olha, eu vou fazer o meu melhor para as pessoas, eu vou trabalhar com isso e vai ser realmente aquilo que eu vou me focar para aprender cada vez mais e entender cada vez melhor como se fazer isso. E qual foi o teu principal desafio nesse processo? Porque eu vejo que é muita doação, né? Uhum. Então, putz, eu entendi tudo isso, eu tive muita doação, ou seja, trabalhos que são voluntários, trocas específicas para poder apoiar o ser humano. Como que foi para você trabalhar o conflito de transformar isso pensando no empreendedorismo, no seu sustento e no seu estilo de vida empresarial, ao mesmo tempo que você tem um conflito de que isso eu preciso fazer para o bem da humanidade, para apoiar as pessoas, enfim. Como foi para você nesse momento? E eu acho que você vai falar por muitos terapeutas e por muitas pessoas que têm esses mesmos conflitos, mas na experiência Lucas, sim, como foi eu sair de um voluntariado e algumas vezes receber para falar, olha, a partir de hoje eu tenho, mas eu continuo também fazendo esses processos voluntários, mas hoje eu sei que isso faz parte da minha vida e eu preciso ser remunerado também por isso.
Legal esse ponto, porque para mim foi um grande desafio. Eu tenho uma fala que eu carregava que é justamente poderia fazer isso sem cobrar nada o tempo inteiro, e para mim é um privilégio poder ajudar as pessoas, porque é como se eu estivesse me ajudando também. E eu estou, de fato, Com certeza. porque todos nós, eu acredito que somos uma unidade. Se você vê o planeta visto da Lua, você vê o quê? Você vê uma unidade. E aqui dentro a gente tudo separativista, né? Blavatsky, ela fala muito disso, que a heresia da separatividade é o grande mal, né, do mundo, você querer separar as coisas e não pensar como uno. Eu tenho trabalhado com bastante voluntariado há um bom tempo em vários lugares, e isso tem me ajudado muito, porque é uma forma de estar no voluntariado humaniza a gente, ver que você está fazendo sem buscar ganhar algo ali, mas a gente acaba ganhando que seja a alegria de ver o outro se sentir melhor, ou poder estar colaborando numa ação social. Só que aí você percebe que quando você faz muita doação, é como a história do Reiki, para quem conhece o Reiki. Mikao Usui, ele quando desce e traz o Reiki, ele emprega nas pessoas, ele começa a ver que as pessoas começam a repetir, vêm com os mesmos problemas de volta depois de um tempo, porque não existe uma valorização daquilo, né? E aí ele começa a cobrar, então as pessoas começam a dar valor, seja valor as pessoas fazerem o pagamento em dinheiro, ou uma troca, ou enfim, existem várias formas, mas é preciso pensar no que Bert Hellinger fala também, chamado equilíbrio de troca entre dar e receber. Só doar, sem você receber, exatamente, a gente se desequilibra. Então eu fui percebendo que, na verdade, esses lugares eles me proporcionaram conhecer pessoas maravilhosas. Eu adquiri muitos pacientes que vêm desses lugares também, porque eu estou me colocando a dispor em servir e ser útil. Né? Eu acredito muito nisso, no servir, no poder somar na vida do outro, mas porque eu tenho um cultivo próprio. Então, o que eu cultivo eu posso levar para o outro, eu só posso dar ao ser humano o que tem dentro de mim. Então, para eu poder trazer isso de uma maneira efetiva, pensando agora de uma forma empresarial, como você está falando, é justamente trazer cada vez de forma mais refinada essa atuação para as pessoas. Então, mostrando que ela não está gastando, ela está investindo em si. E eu posso ajudar de alguma forma. Se eu posso ajudar, por que não? Né? Porque não ter a troca, porque né? não ter a troca, e às vezes a sua troca é essa, né? Então, assim, você pode ajudar. Eu tenho lugares que eu trabalho ainda até hoje com a parte de ambulatório, enfim, voluntariado. Então, assim, eu faço isso, mas eu tenho também a minha parte que é na troca financeira, e as pessoas, eu fico muito feliz porque a pessoa sai, ela fala assim, poxa, eu quero voltar, eu quero mais disso. Por quê? Porque é um caminho de autoconhecimento. E eu ensino, não quero só que a pessoa fique aprisionada ao meu processo, né, a fazer o trabalho comigo, mas eu ensino ferramentas, como eu falei aqui, algumas ferramentas de você olhar, falar, de você fazer, de se autoconhecer, porque eu acredito que nós somos curadores de nós próprios, e se a gente propaga isso, a gente vai ensinando uns aos outros e propagando às vezes dentro da sua família, você começa a agir de uma forma diferente, o seu familiar fala assim, poxa, o que você está fazendo? Você está diferente. E aí existe essa busca. O meu trabalho hoje em dia ele tem funcionado muito do boca a boca. Eu nem faço grandes divulgações, mas graças a Deus eu tenho tido grandes retornos, né? Hoje em dia até fazendo vivências em grupos. Hoje mesmo terei uma, depois eu falo sobre isso. Mas é justamente esse lugar de você poder empreender, porque é uma forma de você divulgar esse trabalho que pode ser difundido em qualquer lugar. Tem uma coisa que eu acho que é legal aí também falar, que existe a forma que você vai lá e tem a sua visão de doação, né? E algumas pessoas te pagam, em outros lugares você tem o voluntariado mesmo. Só que existe aquela questão do dar e receber que você falou, que a pessoa ela te busca e ela quer de forma a agradecer mesmo e dar aquele valor, falar assim, olha, o que você fez por mim, você está me falando que o valor é X, mas eu quero te dar X mais Y por conta do que você conseguiu me trazer.
Então, a questão do pagar, a parte monetária, assim, em qualquer negócio, e principalmente no que você faz, é uma energia, né? Então, você não permitir que a pessoa te dê essa energia, você está tirando dela a oportunidade de bênção. Ou fato, você você está abençoando, mas você também pode ser abençoado e a pessoa quer, como gratidão, fazer aquilo. Então, tem um propósito ainda maior, porque você vai ter as pessoas que vão fazer isso, e você vai ter pessoas que não têm condições e que buscam esses lugares, e, obviamente, você vai fazer o teu processo de doação. Então, são caminhos que vão levar todas as pessoas para o mesmo lugar, que é o processo de cura, mas eu vejo também como mentorias que existem, como eu, por exemplo, aconselhamento de liderança. Vão ter pessoas que precisam ouvir o que você precisa e elas não perguntam nem a questão de preço. Fala assim, poxa, Luigi, cara, eu tô num momento que o meu olhar está para isso. Por quê? Porque eu passei em primeiro lugar, como um cara de início, a construir uma empresa porque eu precisava sobreviver. Comecei a ter muito sucesso e comecei a me perder meio no meu rumo, não sabia se eu já estava fazendo aquilo por dinheiro, se aquilo era para, de fato, eu sobreviver, ou se eu tinha que acumular patrimônio, enfim. Quando eu vi, eu tinha já tudo isso. E eu não tinha a mim mesmo. Então eu tinha tudo, mas eu não tinha a mim mesmo. Comecei a ter problema com esposa, com filhos, etc. Familiares. E aí essas pessoas, quando chegam nesse patamar, elas querem se reconectar. E aí eu vou te falar, 99,9% de quem consegue encontrar esse processo que você entrega, começam a falar assim, poxa, o meu funcionário estava falando sobre mim algo, eu me doía sobre aquilo, mas aquilo era algo que eu precisava ter resolvido. Aí ele vai lá e já trata melhor o funcionário. Aí a esposa que reclamava de A, B, C e D, coisas que ele não ligava, tá tudo bem. Quando ele via o que realmente pegava, ele, putz, isso aqui era meu, eu precisava resolver. Quando você vê a pessoa... E aí ela fala assim, poxa, a minha empresa é do mercado XPTO, finanças, vai. Quantas pessoas precisam disso hoje e eu só faço isso vendendo? Mas quantas pessoas precisam acessar isso hoje, essa inteligência que não é ensinada em escolas, e que eu posso doar isso hoje? Então você traz um contexto que tem duas particularidades que são legais. Você ajuda a pessoa a se reconectar e ela buscar dentro da própria essência dela esse processo de doação no momento que tem que acontecer. Então o que a gente vê, Lucas, usando tudo isso que você acabou de falar? Você vê Vou dar um exemplo aqui, tá? O Bruno Patriani, ele é um construtor, enfim, e ele veio e falou, deu um depoimento dele do seguinte: veio pandemia, a gente tentou segurar ao máximo de funcionários, mesmo que, de certa forma, isso pudesse prejudicar um pouco a operação, que todo mundo teve que se reinventar nesse momento. E uma das premissas dele foi fazer o que ninguém estava fazendo, que é pensar que num futuro próximo, muita gente vai precisar usar energia solar, porque energia renovável pode vir a ter um colapso. O que ele faz? Todos os empreendimentos dele, que tem lá uma cota mínima que precisa ter para a parte solar, ele faz para todos os apartamentos. Seja carro, seja renovável para utilizar dentro de casa, enfim. Então, esse cara despertou para isso. Como vai ter o cara que despertou, por exemplo, para ensinar empreendedorismo para quem está começando agora? O cara está muito bem sucedido, está vivendo aquilo, vou ensinar. Então, claro que para a área que você vive, tem coisas que são completamente diferentes, mas quando a pessoa tem esse acesso com você, ela tem um despertar do que ela veio fazer aqui de verdade. E se ela já é muito bem sucedida em uma coisa, ela aproveita aquilo e pode repassar isso para outras pessoas. Coisa que ela não faria se a cabeça dela tivesse voltada só para grana, acúmulo de patrimônio e viver uma vida vazia, depressiva, tomando remédio, enfim, e não tendo uma sequência onde ela pudesse, de fato, fazer as coisas acontecer na vida dela. Esse público assiste muito a gente. E se você pudesse aqui dar um recado para quem hoje entende que isso é um problema, tem a vontade de mudar para ter um caminho,
como que o Lucas consegue ajudar essas pessoas nesse cenário? Você tem um programa de atendimento? Você tem, sei lá, se acompanha por meses ou é pontual? Você falou muito da questão pessoal, né? De você fazer as manipulações, entender ali de fato presencialmente, mas você também faz isso online. Conta um pouquinho, até para que as pessoas possam te conhecer e entender quais são os métodos que você utiliza dentro dessa universalidade que você falou. Se você tem um método, se as pessoas te procuram através de internet, enfim. O que você hoje consegue fazer para quem está online e para quem está presencial dentro do método que você utiliza? Certo. Tem tanto presencial como online. No presencial, a gente tem a vantagem de poder acessar o corpo físico, né, através da massagem, né? Então a gente vai identificando que às vezes eu nem sabia que estava com essa tensão aí ela está querendo dizer alguma coisa. Então, no corpo físico possibilita isso, né? Ajuda bastante no trabalho. Mas no online funciona da mesma forma, porque a gente vai, através da conversa, desenvolver quais são as questões. Então a pessoa me traz uma questão, né, no trabalho, o que eu quero olhar, e através disso é o ponto de partida, porque às vezes eu venho querendo olhar um aspecto, sou bem sucedido, mas estou me sentindo vazio ou não me sinto conectado à minha família, qualquer coisa desse tipo. E aí a gente vai olhar para o que é a real atrás de tudo isso, né? Então, porque às vezes a gente fica na superfície achando que são algumas coisas e na verdade é muito mais a fundo, e o meu trabalho é justamente auxiliar que as pessoas observem a si próprias num lugar muito mais profundo, né? Então a gente vai olhar para lá para trás, vai olhar para pai, para mãe, para a infância, né? E no online a gente vai fazer essa troca que gera em torno de 1h30 numa sessão, né? De videoconferência, onde a gente vai trazer esses temas de acordo com o que a pessoa quer trabalhar e desenvolver justamente exercícios práticos, porque não adianta nenhum conhecimento, nenhuma terapia, nada vai funcionar na vida de ninguém se não tiver a prática. Então, eu hoje sou terapeuta e faço o que eu faço porque eu venho praticando as coisas que eu tenho estudado, com as coisas, os exercícios, as vivências. Então, eu digo para qualquer um que esteja assistindo, que vá ver, exercite. É um exercício diário. Escolha olhar para si, escolha participar, seja comigo, seja com qualquer terapeuta, seja com qualquer tipo de veículo de mentoria, de autocuidado, qualquer setor da vida. Tudo que você precisa fazer é empregar um pouquinho de tempo naquilo que você está estudando, porque senão a gente se torna como um bloco de papel, como um livro fechado. O livro fechado ele não tem vida, só tem vida quando é lido. Então, nos meus processos, eu trago justamente essa consciência de autoobservação, né? Através do que a pessoa vai me trazendo, tem toda uma anamnese que é feita justamente para entender quais são as causas, onde estão as dores, né? Qual que é a busca real daquilo que está acontecendo, para poder dar um direcionamento. Mas quem caminha na vida da pessoa é a própria pessoa. Eu sou só alguém que ajuda, às vezes, um pouquinho ali a mostrar caminhos que às vezes estão escuros e precisa às vezes de uma lanterna para dar uma olhada. Então vamos colocar um pouquinho de luz aqui, um pouco de luz ali. Colocar luz é trazer clareza, é trazer um olhar diferente daquilo que eu estou habituado. Às vezes eu estou vendo só por uma perspectiva. Quanto maior o número de perspectivas a gente tem sobre a mesma situação, mais assertivo a gente se torna. Então por isso que eu falo, qualquer questão que o ser humano tem, pode ser observada e trabalhada. Por quê? As medicinas avançaram muito, as tecnologias avançaram muito, estamos vendo isso muito, né, por aí, mas o ser humano ele continua com as mesmas questões emocionais, relacionais. Então, quando a gente começa a querer desenvolver essa tecnologia humana, emocional e desenvolver, a gente expande. E o meu caminho é justamente ser um auxiliador nessa expansão de consciência. Essa expansão de consciência de si próprio, de que você pode sim agir de uma forma diferente, é possível sim ser diferente e se integrar àquilo que a gente é, por consciência e por vontade. Como você disse, a pessoa vem com uma vontade. E aí, se aquela vontade é real, porque a gente às vezes se ilude muito,
a gente pode realmente transformar. E aí eu ofereço o meu caminho, que é justamente um caminho de autoobservação através das constelações sistêmicas, através do mapeamento emocional, através de técnicas de integração, né, consigo próprio, para poder auxiliar. Tem várias ferramentas que eu utilizo, eu falei algumas, mas quem quiser me procurar, estou nas redes sociais também, pode entrar em contato, enfim, que eu posso auxiliar de alguma forma, né? E o que eu puder ajudar, estou aberto para servir e ser útil de uma forma amorosa e generosa, porque o ser humano precisa disso, generosidade e amorosidade uns com os outros, é o que você falou. Quando eu sou assim comigo mesmo, amor próprio, eu também vou ser com o mundo fora, com a família, com os amigos, num supermercado, aonde quer que eu esteja. Todo mundo é impactado, né? É. Boa, Lucas. É legal você falar dessa forma, porque as pessoas começam a entender também como que você faz o acompanhamento, como que você pode seguir com esse tratamento terapêutico, com esse aprofundar dentro de si mesmo. E muita gente tem medo de fazer isso, né? Eu costumo dizer que das pessoas que a gente conversa, mesmo sem ter a técnica refinada, aprofundada, você já percebe que tocou em determinados assuntos, a pessoa tende a ter uma mudança, né, nos rumos. Algumas depois vêm e conversam sobre isso e outras realmente não estão preparadas para tocar naquele determinado assunto e tá tudo bem. E que legal que você faz essa anamnese, porque você já deixa claro que ali pode ter um problema, mas você tem a sua parte ali para poder ajudar quando ela precisar. A gente estava falando de dificuldades em si, enfim, de você conseguir trazer uma remuneração, um reconhecimento, né? E a gratidão, eu acredito que é algo que quando essa pessoa vê o resultado, ela continua. Sim. E por isso que o boca a boca é extremamente importante, porque quem viu, quem gostou e quem está tendo diferença na vida vai indicar. Você falou de vivências também presenciais. Conta pra gente o que é essa vivência presencial? Existe só um modelo? Independente do que você esteja fazendo e do que você não esteja, mas o que o Lucas percebe dentro do que ele faz para não ficar só nos atendimentos, mas o que seria essa experiência presencial e o que vocês têm planejado para essa e para as próximas que vocês estão pensando em fazer? Legal. As vivências, na verdade, já como diz, né, é uma vivência. Você vai experienciar algo novo, né? A vivência que eu estou fazendo dessa vez com a Paula Garcia, né, que é uma parceira minha, que é terapeuta, instrutora de mindfulness também, super legal. E a gente vai fazer uma cerimônia com cacau. Quem não conhece, cerimônia com cacau é para abrir o coração, né, cacau puro. E vai ter Qigong, vai ter mindfulness e vai ter expressão através do corpo. Eu venho da dança também, então eu trago essa expressividade. Então, são caminhos para que a gente possa estar em coletivo. A gente viveu bastante tempo com a pandemia, presos, né? E aí a gente está retornando cada vez mais, né? Só que agora que a gente retorne com mais qualidade. Então, são oportunidades que as pessoas se dão de fazer através da vivência comigo ou com inúmeras outras. Tem retiros, tem, enfim, inúmeros caminhos para as pessoas poderem acessar o autoconhecimento fora daquele lugar habitual. É sair, na verdade, daquela zona de conforto, da onde eu estou acostumado, e se integrar com outros seres nessas práticas coletivas, né? Então, a gente viver em coletivo e experienciar essa cura coletiva, né? Então, vai experienciar técnicas, tem inúmeros tipos de técnicas que as pessoas estão fazendo aí, vivências para tudo quanto é lado, tá super em alta. Muito em alta. Então, é você se permitir e experienciar algo novo, né? E aí você acaba desenvolvendo network, conhecendo pessoas novas, se conhecendo, estando nos lugares. Então, essas vivências, elas possibilitam você conhecer ferramentas novas que você pode utilizar, porque não existe ferramenta que seja ruim, existe ferramenta que, às vezes, não serve para mim, mas serve para o outro. Então, eu vou identificar o que realmente faz sentido para mim e o que não faz. É praticamente, pelo que você está falando, um momento de merecimento onde você vai cuidar de você numa vivência aí de quanto tempo, mais ou menos?
Essa vivência em especial de hoje, que eu estou fazendo, que se chama Movimento Prana, que é o movimento do ar, da respiração, dessa energia vital, tem duração de 4 horas, onde as pessoas vão ter toda uma série desde a chegada, as práticas e o encerramento, então um entrosamento, né? Um autocuidado, um despertar e enfim. Tem vivências de vários tipos diferentes de tempo e tal. Essa especial é de 4 horas, mas tem vivências, por exemplo, com o Qigong, só que é para você trazer reequilíbrio dessa energia. Qigong é um dos aspectos da medicina chinesa, através de movimentos bem suaves de articulação, e Qi é energia vital, então é a nossa energia, é um reequilíbrio da nossa própria energia. Eu sou praticante já há muitos anos, né, bastante tempo, e aí eu trago isso como uma ferramenta da medicina chinesa. Então, assim, se você sente o chamado, se você vê que algo está te permeando, apareceu 1, 2, 3, 4 vezes e você fala assim, nossa, isso de novo, começa a prestar mais atenção nos sinais que a vida está te trazendo e se aquilo realmente tem um chamado para você. Porque as oportunidades, elas surgem, mas para a gente poder absorver elas, a gente precisa se movimentar. Legal. Então, assim, é como se a vida estivesse cheia de presentes e surpresas para você pelo mundo. Se você não sai para ver, para vivenciar, as oportunidades elas passam, porque também tem um período. Não tem como você segurar o sol o tempo todo. O sol e a lua, eles ficam em um trânsito, né? Então, existe dia, existe noite. Então, se permita. Isso é um acesso de frequência completamente diferente. Isso é um acesso de ambiência completamente diferente. Então, a gente fala muito aqui, para você que está assistindo, que você precisa mudar as suas rotinas, os lugares, as pessoas no teu processo de evolução. Pense o seguinte, você está numa prática com inúmeras pessoas que foram ali para o mesmo propósito, todas estão querendo crescer, todas estão querendo se conhecer melhor, todas estão querendo entender e aprofundar conhecimento vital para se transformar numa jornada de experiência. E aí você insiste em fazer exatamente as mesmas coisas sempre. Então, olha que oportunidade bacana. A gente vai trazer depois aqui no GC as informações do Lucas, enfim, redes sociais. É uma coisa que a gente sempre tenta deixar para vocês poderem participar. E nas redes sociais a gente também acaba divulgando isso. Então vai aparecer nas redes sociais do Lucas, nas minhas redes sociais, YouTube, enfim, TV. Mas uma coisa é muito bacana. A gente sempre fala em como a gente pode transformar toda a nossa jornada. E ele falou muito da prática. E aí, no momento da prática, você deixa a desejar ou desiste. Isso tem muito a ver não só com a tua questão de querer ou não colocar em prática, mas em que ambiente que você está. Esse ambiente ele é propício para que as pessoas te apoiem nesse sentido? Será que o resultado das pessoas que você mais anda, que você acaba se tornando, não é algo que você tem que rever? E aí, entrando nisso, Lucas, eu acredito que você tinha companhias e pessoas que você convivia muito. Sim. Práticas que você fazia, enfim, como todo mundo tem inúmeras coisas. Você escolher esse caminho é um caminho que não é todo mundo que gostaria ali, talvez, de estar vivendo. Se eu for falar de pessoas ainda que precisam de ajuda também, mas que têm ali uma dificuldade um pouco maior de absorver isso, ou que não tiveram nenhum estímulo, mas que precisam ser alcançadas, essas pessoas ainda vão ter menos interesse ainda. Como que foi para você, partindo já para o final, saber o seguinte, essa escolha que eu estou tomando vai me trazer inúmeras oportunidades de conhecer pessoas que são maravilhosas, mas ao mesmo tempo, pessoas que talvez você ame, pessoas que talvez fossem muito amigos seus, enfim, mas que atrapalhariam esse processo. Como que foi você fazer essa desvinculação? Vamos dizer assim, um detox que você pudesse não ter esse problema que eu acabei de falar, que viver em ambientes que te levam a cometer os mesmos erros e as mesmas práticas, para você começar a conviver em ambientes que te elevam e que tenham pessoas dentro do mesmo propósito para te fazer crescer também. Um ponto importante, eu resumo em uma palavra, porque se a gente não tem o desapego, a gente continua nos mesmos ciclos, nas mesmas situações, apegado às formas. Eu precisei
saí de vários ciclos que eu participava antes, e não desmerecendo, porque foi muito importante para mim passar por todos eles. Legal. Reverencio e agradeço a cada um deles, inclusive faça isso porque é muito importante. Todos os lugares que a gente vá, já foi, reverenciar, agradecer, porque são ensinamentos. Passar pela vida pegando os ensinamentos, a sabedoria das coisas. Só que muitas vezes a gente precisa deixar ir, né? Então, e deixar ir é um exercício que às vezes pode ser um pouquinho doloroso, porque tem pessoas que a gente ama, situações, lugares, mas quando a gente abre espaço, como eu falei lá atrás, eu posso vivenciar algo novo. O que auxilia o ser humano e me auxiliou muito é justamente essa vontade do novo, essa curiosidade de ir por um novo caminho, conhecer uma nova pessoa, um novo lugar. Isso tudo abre e expande a consciência do ser humano. Então, uma vez expandida, ela não retroage. Então, você vai ficar com essa consciência um pouquinho mais alargada. Então, fazer um caminho diferente, às vezes, do habitual, né? Ir numa vivência onde são pessoas novas, situações novas, fazer uma viagem. Tudo bem fazer o turismo, mas também vai se percebendo nesse lugar novo, de entender um novo sabor, um novo aroma. Essas coisas todas ampliam a gente, né? Então, nessa consciência. E eu queria só fazer trazer uma fala que me veio aqui, claro, que é uma consciência. Eu quero entregar uma sabedoria que se chama grade de lealdade. Porque às vezes a gente é colocado na família, ou principalmente no contexto familiar, de por que você não é igual ao seu irmão, por que você é assim e não é assado. Na grade de lealdade funciona da seguinte forma: um clã, um pai, uma mãe e os seus respectivos filhos. O primeiro filho que nasce, ele segue o pai, conhecido como coração do pai. Então vai para o mundo, o pai ensina a caçar, a gerar proventos, né, a trabalhar, ele protege o exterior da casa. Tem dificuldades de expressar como se sente. Então precisa de muito acolhimento, muito abraço e de oportunidades de falar sobre seu sentimento. Então contato físico é importante. O segundo filho, ele é o coração da mãe, é o que segue a mãe, fica em casa, ajudando a mãe nos afazeres de casa, a cuidar das coisas mais internas. Então ele vai trabalhar muito essa questão emocional, às vezes querendo absorver muitas coisas, mas é um coração generoso, é o doador também. Mas tem que tomar cuidado para não ficar querendo absorver de todo mundo e sobrecarregar a si próprio. É uma tendência, então precisa observar isso e liberar, deixar com o outro o que é do outro. Que ajudar a consciência da generosidade é também você permitir que o outro haja como ele pode agir. Então, deixe com o outro o que é do outro. O terceiro filho é aquele que, enquanto o primeiro está com o pai e o segundo com a mãe, ele está observando todas as coisas. Ele pode se isolar um pouquinho às vezes, mas ele pode ter uma tendência tanto para um lado como para o outro, né? Mas ele está observando as coisas, é conhecido como conselheiro. Né? Então, assim, ele vai ter uma visão ampliada, às vezes, das coisas. Precisa tomar cuidado para não se limitar e não se restringir demais, né? Então, e não ser tendencioso. E aí, se tem mais filhos, volta para ser o primeiro, o segundo e o terceiro novamente. Então, o quarto filho seria o primeiro, o quinto o segundo, o sexto o terceiro. Conta-se os abortos também, se há na família. Essa consciência vai ajudar a trazer justamente o ancoramento de que você pode ser você. Seja você aonde quer que você esteja. Você não precisa ser igual a ninguém. Você é um ser único e ilimitado. Então, isso abre para que você crie uma consciência nova de agir. Às vezes, o primeiro filho ele é da ação, ele vai para o mundo, ele vai gerar proventos, ele está saindo, viajando. O segundo, ele é mais família. O terceiro, ele é um pouco dos dois, mas tem essa questão, às vezes, do estudo muito forte. Então, assim, todos eles têm um porquê de estar nessa família. Então, não se compare nunca. Desapegue daquilo que é necessário. Eu tenho feito esse trabalho e é um trabalho diário, tá? Tem gente que às vezes me procura para fazer uma sessão. Em quantas sessões eu fico bom? O ser humano está aqui encarnado porque ele precisa ser trabalhado e ser refinado. E é um trabalho diário. Então, eu não posso determinar uma quantidade de sessões.
É o que você está querendo trabalhar, o que você está querendo ver, às vezes em 1, 2, 3, 4, 5 sessões. Quantas sessões forem necessárias, né? Tem pacientes que vêm, aí depois fazem 2, 3 sessões, aí depois voltam depois de 1 mês, de 2 meses, e retornam com novas questões porque abrem possibilidades. Eu, Lucas, tenho 35 anos. Eu tenho 35 anos de experiências nessa vida. Então eu vou ressignificando e é engraçado, a vida dá oportunidades de você observar o que é para ser ressignificado naquele momento. É o que emerge, é como a grama que cresce, você vai lá e corta a grama. É como a árvore que dá fruto, você vai lá e colhe o fruto. Se você colher verde, você não vai conseguir comer direito, né? Então é esperar o tempo certo das coisas. Eu gosto muito da analogia do bambu. Tem pessoas que têm muita pressa, né? Quero para já, para ontem. Quando você planta o bambu, ele demora 5 anos crescendo embaixo da terra. Tem gente que não conhece muito o bambu e acha que não deu certo, não fluiu. Só que depois do 5º ano ele começa a crescer, e em 1 ano ele cresce até 50 metros. Então um crescimento rápido, só que ele precisou aprofundar primeiro. Se não existe um aprofundamento, você não cresce de verdade. E o bambu ele tem a qualidade da flexibilidade. Vem os ventos, ele não se quebra. Ele flexibiliza, ou seja, se a gente é rígido demais com a chance da gente se quebrar na vida, em relações, na família, no trabalho. Então, flexibilidade. E essa flexibilidade não é só com o outro, é com você mesmo. Quando você é flexível com você mesmo, você é flexível no mundo. Então, e com amorosidade, E atrai isso generosidade. também, né? Gentileza. Perceber realmente o que eu estou atraindo. E não se culpar, nem se martirizar. Tira o chicotinho da mão, sabe? Seja mais amoroso, mais gentil, né? E aí isso vai mudando a sua forma no mundo, né? E independe aonde você esteja, com quem, qual é a quantidade, o seu grau de intelecto, né? De estudo, estudou em várias faculdades, fez várias coisas, Muito pelo ou é contrário. analfabeto, tá tudo Muito pelo contrário. bem. Então, assim, a questão é dentro. É dentro, não importa credo, cor, raça, situação financeira. O ser humano é um ser lindo. Eu sou um apaixonado pelo ser humano. Inclusive, esse último exemplo, para o cenário que a gente traz aqui, muito pelo contrário. Quanto mais a pessoa estuda profissionalmente, quanto mais ela se esforça ali profissionalmente, mais ela quer garantir resultados, mais ela quer controlar, mais ela quer ter tudo ali certinho. E a rigidez dela vai se transformando numa rocha e fica cada vez mais intransponível. E aí você vê, a pessoa tem um resultado profissional absurdo, mas essa área que ela tem sucesso. Você vai ver a área amorosa tá ruim, você vai ver a área familiar tá ruim, ou tá capengando, o emocional sempre ali no 320, porque tem que entregar a meta, entregar resultado. Esse ano que parecia que não ia bater, bateu, mas o ano que vem vai ter isso, mais 20%, 30% a mais. E se você não bater esse é um número, você tá fora. Então, as dúvidas e as conversas que a gente percebe, a pessoa começa a entender isso quando ela começa a adoecer, quando ela começa a sentir falta de determinadas coisas, quando ela começa a ver que o trabalho em si e o resultado financeiro em si não é o mais importante como foi outrora, por exemplo. Então, que 30 minutos com os pais que moram no interior ou com os filhos que estão em casa mais valem do que aquele salário talvez absurdo que te tire a oportunidade de você tem que viajar o Brasil inteiro, fazer uma série de coisas. Então, isso que você está falando traz muita relevância para quem está aqui assistindo isso. A gente vai finalizar, Lucas, e você já deixou um puta de um recado legal, mas as pessoas elas têm uma tendência de buscar muletas, né? Então, você falou muito bem, a pessoa precisa querer, ela precisa praticar. E, claro, se tem a oportunidade de ter um acompanhamento, vão ter outras possibilidades, outros problemas, a vida vai evoluindo e você vai acessando outras coisas. Então você está sempre numa constante precisando de um apoio específico para isso. Um tratamento contínuo, um acompanhamento contínuo, pelo que eu já percebi, faz toda a diferença.
o que você indicaria para quem está assistindo e para quem está ouvindo ou para quem vai ouvir, seja a área que for, seja a classe social que for, mas que ela pudesse entender o seguinte: quanto mais cedo ela começar a praticar isso, mais preparada ela vai estar para todos os desafios que ela tiver, emocionais, enfim, intelectuais, espirituais, qualquer tipo de problema. O que você diria para essas pessoas, para a gente, e depois dar um encerramento aí, um agradecimento, um recado para o pessoal aí que você quiser? É muito importante esse lugar de tempo que você fala. É uma coisa que às vezes eu tenho umas conversas com alguns amigos, enfim, com alguns grupos, que é justamente quão maravilhoso seria se desde criança soubéssemos como funcionam as nossas emoções, inteligência emocional, né? Como funciona o nosso corpo, o que o nosso corpo está dizendo. A gente teria muito menos problemas. Enfrentaria situações, porque a vida é como o mar. Então quem entra no mar sabe que as ondas vêm, né? Então, se você está olhando para as ondas, você sabe como interagir. Se está de costas para ela, ela vai te dar um empurrão e você vai sair rolando. Então, assim, não tem como impedir as ondas de virem, mas tem como você olhar e se preparar para mergulhar, para surfar nessa onda, né? Então, o que eu digo é o que os egípcios falam, né? O povo antigo, né? O Antigo Egito, que não importa quando você desperta, mas a hora que você despertar, levanta e corre. Não importa se você tem 5, 10, 15, 20, 30, 80 anos. Nunca é tarde, mas levanta e corre, vai fazer aquilo que é para ser feito, né? E fazer com alegria, não fazer porque tem que fazer. É desmistificar o sentido da palavra literal trabalho, que vem de tripalium, né? Que é 3 paus, era um instrumento de tortura. Então, assim, é torturante trabalhar às vezes, né? Então, quando você descobre algo que você ama, você nunca mais trabalha. Hoje em dia, eu amo o que eu faço. E isso para mim é essencial. Então eu digo, aceite aquilo que você realmente é, né, em sua verdadeira essência. Deixe que as coisas fluam com naturalidade, mas aceitando os desafios da vida, não com uma tormenta ou algo, né, que está sendo perseguido. Muito pelo contrário, crie um amor ao fazer, né, um amor ao identificar essas situações na sua vida, né? Os desafios, eu não gosto nem da palavra problema, eu gosto de desafio. A vida é um desafio. Então, vença os desafios com amorosidade, com paz interior, né? Pode ter momentos de dificuldade, né? Que de grandes desafios, né? As tormentas às vezes são grandes, mas você vai passar por elas, porque nada é permanente, tudo é passageiro. É o que eu falei do dia. Não fica uma estação um ano inteiro, né? Ela está se modificando. Então, presta atenção nisso. Presta atenção que isso também vai passar. Essa frase, essa fala você pode trazer para a vida. Isso também passará. Tem até uma anedota aí que conta um pouquinho isso. Então, assim, entra muito dentro desse lugar. O meu recado tenha vontade, o desejo real de querer se transformar. Porque enquanto a gente está vivo, a gente pode se melhorar sempre. Então, buscar se autoconhecer, buscar conhecer aqueles que estão à sua volta é também se conhecer, né? Ser generoso com você mesmo e generoso com o mundo, né? Então, tudo isso são processos de autoconhecimento, de pequenos ajustes, né, que a gente vai tendo, de micromovimentos. Não queira fazer de uma forma muito brusca ou muito grande, porque às vezes não vai ter como sustentar. É antinatural, né? Então, e é justamente sobre isso, é voltar para a sua verdadeira natureza, para aquilo que você é. Por isso que eu falo de estar em contato com a natureza, é você contemplar um pouquinho você, né? Então, porque você também é a natureza. Um ser humano numa mata está imerso na sua própria natureza. Então, não tenha medo de ser você. Deixe as crenças que foram dos pais, do pai e da mãe com eles. Fique com o que eles te deram de mais precioso, que é a vida.
Então eu honro a vida dos meus pais, né, dos meus antepassados, e sigo honrando eles, não repetindo os padrões repetitivos de cada um deles, mas sendo quem eu sou, porque eu nasci para ser feliz. Traga essas falas para você mesmo, diariamente. E aceite aquilo que você é. Não fique com os ruídos mentais, né? Porque eles são muitos. E aí a gente tem que criar, às vezes, formas que desonram, traem quem a gente verdadeiramente é, para pertencer, para se encaixar, para ser parte. Você já faz parte. Nós fazemos parte, porque somos seres humanos e vivemos aqui numa grande sociedade. Por mais difícil que seja, às vezes, entender isso, nós já somos parte do nosso clã, do nosso grupo, da nossa sociedade, do nosso planeta. Então, respira, traz para dentro de você a sua verdadeira essência e toda vez que precisar, solta o ar, deixando ir embora tudo que não serve mais. Então, eu inspiro e solto o ar, deixando ir embora o que não preciso mais, porque isso é você abrir espaço para o novo. Eu me abro e aí as coisas acontecem. E aí eu fico atento às oportunidades, né? Então a vida é simbólica. Entenda os símbolos e volte-se para si. Show demais, show demais. Parabéns, obrigado mais uma vez. Valeu. Acho que a gente teve aqui inúmeros aprendizados, inúmeras fontes de conhecimento para poder seguir. A gente vai deixar, o Bruno sempre está atento aí, a gente vai deixar as redes sociais do Lucas aparecendo junto com as nossas imagens ali no GC, para você que vai assistir depois. Você que assistiu agora, a gente já está no Instagram, já está aberto aí para todo mundo que precisa nas nossas redes sociais. E quero agradecer mais uma vez a sua presença. Sem você, nada disso seria possível, né? Então a gente tem hoje, graças a Deus, um trabalho que começou com uma ideia de contar histórias de pessoas e nunca um podcast. E acabou virando um formato de programa para poder trazer para as pessoas histórias, inspirações, ferramentas, fontes de conhecimento. E o principal, todo mundo tem medo, todo mundo já passou por problemas e todo mundo teve que aprender de alguma forma com alguém. E as pessoas que já ultrapassaram isso, que podem trazer o depoimento, você pode aprender sem você necessariamente ter que passar, mas entender quais são as consequências de passar por determinadas situações, pegar os seus casos que você passou e teve problema e ver como essas pessoas já ultrapassaram isso, para você poder contar aí uma história diferente e impactar mais pessoas. Agradecemos mais uma vez, um forte abraço a todos. Obrigado, Lucas, e até a próxima.